terminar a minha escola, que eles ficam fazendo bullying comigo, né? E eles ficam me rapelando. Aí eu fiz essa caixinha aqui e é impossível de virar, assim, virar. Na hora que eu chego lá, eu formo a aura assim, ó. Pera aí. É porque eu usei minha técnica errada. De novo eu usei errada. Sabe? Eu tô usando errada. Eu tô usando errada. Tô ajeitando aqui as cartas. Eu chegando farmando a hora lá. Assim, ó. Chegar lá farmando a hora assim, ó. Virei, ó. Virei. E foi.